Governo pondera reembolsar mais cedo o IVA às empresas exportadoras. A hipótese foi discutida ontem no Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia, liderado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. O objetivo do Conselho é melhorar as condições de competitividade das empresas portuguesas nos mercados externos. Uma melhoria que passa por alterações a nível do enquadramento fiscal, simplificação administrativa, coordenação da política económica externa e condições de financiamento. Agilizar os reembolsos de IVA às empresas exportadoras está entre as 14 medidas que foram apontadas a nível fiscal. No total, o Conselho Estratégico de Internacionalização está neste momento a estudar 55 medidas concretas de apoio às empresas. Mónica Ferro, deputada do Partido Social Democrata, e Rui Santos, deputado do Partido Socialista, são convidados do Enfoque de hoje. Obrigado a ambos pela vossa presença. Mónica, começo por si. Para além desta novidade, desta intenção do Governo em relação ao IVA, hoje soube-se também que o Governo vai disponibilizar, finalmente, dirá eventualmente o deputado Rui Santos, uma verba considerável do CREN para a economia real, para as empresas portuguesas. O Ministro das Finanças anunciou, de facto, reafirmou a intenção de, na medida das possibilidades, na medida da almofada orçamental, poder avançar para o orçamento de 2013 com uma descida da TSU específica, focada para setores específicos. Isto são medidas que o Governo está a lançar para tentar relançar o crescimento da economia e combater o desemprego de uma forma mais rápida? Sim, boa tarde. Isto faz parte de um plano mais ambicioso. Nós começamos a conhecer agora algumas destas medidas que têm estado a ser preparadas e que foi necessário, de facto, não só elas serem precedidas de alterações estruturais que nós estamos a pensar, que nós estamos a fazer, algumas delas já estão completas, outras ainda estão em curso, mas que vêm na linha do que já foi aqui anunciado a semana passada e foi aqui debatido, do Impulso Jovem, e, portanto, essas são mais algumas medidas que compõem este grande esforço. Nós temos feito um esforço, sobretudo em duas grandes frentes, como bem sabem. Por um lado, tentar reduzir os custos de contexto, e tem havido um esforço muito grande nessa matéria, e também coadjuvar este processo com medidas muito específicas, com medidas que, se quiser, têm um impacto imediato na estrutura. Esta medida de agilizar os reembolsos do IVA e todas as outras inseridas neste pacote que visa melhorar as condições de competitividade das empresas, insere-se numa linha funda, numa linha estrutural, que é complementada, por exemplo, pelo facto de nós estarmos muito atentos à abertura de novos mercados e, portanto, temos que capacitar as nossas empresas para também poderem aproveitar esses mercados. Ainda hoje havia notícias, para nós não são nada de novo, mas vão surgindo, de que o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que as embaixadas vão estar cada vez mais ao serviço das empresas, vão ter, 66 já têm planos de negócios aprovados e têm a obrigação de reportar a Portugal oportunidades nos mercados onde estão instaladas. Uma outra notícia, porque a realidade são feitas destes pequenos pormenores, outra notícia muito interessante nesta área é também o facto de que os diplomatas portugueses poderão vir, esta nova leva que vai entrar, poderão vir estagiar em grandes empresas portuguesas para que depois, no seu papel de diplomatas, possam conhecer bem o tecido empresarial. Não se trata de fazer deles agentes de negócios, mas trata-se com certeza de fazer deles promotores da marca Portugal e do que melhor se faz no nosso país. Portanto, o que nós temos aqui é uma série de medidas que estão concertadas, que caminham para um fim específico, que é aumentar a competitividade das empresas portuguesas e permiti-las penetrar nos mercados externos com mais facilidade. Rui, são medidas positivas? Obviamente são medidas positivas, são medidas tardias, como muito bem foi referido, mas no âmbito da exportação ou das exportações são medidas que já vêm a ser implementadas há muitos anos. Foi questão de fazer tábua rasa de tudo aquilo que estava a ser feito e bem feito, para que agora se pudesse descobrir o ovo de Colombo e se viesse dizer que se estão a inventar uma nova estratégia e que se estão a fazer reformas estruturais para relançar a economia. Ora, as reformas estruturais que eu conheço, até agora, só têm, no âmbito da economia, um objetivo: reduzir o peso do fator trabalho. Só esse. Relativamente às exportações, elas vêm a crescer e a consolidar-se, pelo menos desde 2008. E resultou de um grande trabalho, lembrava aqui, por exemplo, do Dr. Basílio Horta, mas não só, todos aqueles que trabalharam com ele, na internacionalização da nossa economia, na diplomacia económica, que já estava a ser feita há muito tempo e, portanto, o crescimento tem-se vindo
a manter e, portanto, estas medidas em concreto da antecipação do IVA parecem-me, obviamente, positivas porque permitem introduzir liquidez, dinheiro no mercado. Tenho pena que, por exemplo, se faça exatamente ao contrário no que diz respeito ao IRS. Ainda há 2 ou 3 dias atrás viemos a saber que, de forma premeditada, havia retenção por parte do Estado O Governo já desmentiu hoje essa notícia, não é? quando o facto é que há muita gente que ainda não recebeu e já devia ter recebido. Se não é premeditada, é por ineficácia da máquina fiscal. Mas julgo que, e juntava já aqui uma medida que seria muito útil, tenho ouvido muitos Porque empresários... esse reembolso também é importante, Claro, para concluir o seu raciocínio, não é? A semelhança das empresas, esse reembolso também é Era importante o para as IVA do famílias. Estado. O IVA ao Estado não faz sentido, e nós temos debatido por isso, que empresas que trabalham para o Estado tenham que pagar o IVA antes de terem recebido do Estado aquilo que o Estado lhes deve. E, portanto, também resolver este problema seria uma forma de introduzir liquidez no mercado e agilizar a economia e fazer com que o estado anémico em que ela hoje vive se pudesse tornar mais sólido, mais forte e pudesse renascer. Este programa do Impulso Jovem e este reafirmar do possível avanço de uma redução da taxa social única, também são medidas que podem fazer alguma diferença e atenuar esta crise em que nos encontramos? Eu, com muita sinceridade, acho que são pequeninas medidas. Vão no sentido certo, todas as pequeninas medidas podem, no seu conjunto, tornar-se, grão a grão, encher a galinha ao papo, como se costuma dizer, e, portanto, apontam no sentido correto, mas não são, de facto, reformas estruturais, nem são aquilo que hoje a economia necessitava para se reanimar, robustecer e crescer de forma sustentada e rápida, para que se pudesse combater o flagelo do desemprego, como se sabe, só pode vir a ser reduzido se a economia tiver a crescer, no mínimo, 2,5% a 3% ao ano. E, portanto, acho que são medidas no sentido positivo, mas não são, obviamente, as medidas suficientes. Nas reformas estruturais, onde é que o Governo está a falhar? O Governo não tem feito reformas estruturais, tem feito maquilhagem. Ainda hoje, por exemplo, o PRAMAS, reforma dos organismos da Administração Central do Estado, nós praticamente não vemos nada. Aquilo que vemos são cortes de serviços e diminuição da qualidade dos serviços que se prestam aos cidadãos. Agora, reforma nas chamadas gorduras do Estado, eu não vejo nada. Ainda há dias foi público que, por exemplo, foi criada uma comissão que tem mais de 25 pessoas para tratar aqueles pseudo-concursos no âmbito da administração pública. Cada uma dessas pessoas ganha como gestor de grupo A. Ganha o equivalente ao seu Primeiro-Ministro. E, portanto, reformas, de facto, eu não as conheço, não as vejo. Como disse, as reformas estruturais que nós temos sentido e visto são um ataque ao mundo do trabalho. Mónica, o Governo está a perder ímpeto reformista? Não, aliás, eu não subscrevo mais de metade do que acabei de ouvir, como é evidente. Parece-me até bastante saudável, porque há aqui uma coisa que nós temos que decidir. As medidas, não, ou as medidas são tardias. Demonstra que há aqui uma plataforma de consenso alargado. Há uma plataforma de consenso. Não, porque de facto não faz sentido. As medidas ou são tardias ou não existiam. Agora, não há conciliação entre as duas coisas. Mas, de facto, a nossa tónica, e é um dos argumentos que nos desagrada, é esta ideia que nós estamos a tentar melhorar a competitividade, reduzindo apenas o fator custo de trabalho. Não é verdade. A verdade é que nós tínhamos um código de trabalho e um mercado de trabalho muito pouco flexível, que nós tivemos que fazer flexibilização não só por convicção, mas também por imposição do plano de ajustamento, e era mais do que reconhecido. Nós teríamos que avançar para ter um mercado de trabalho mais próximo daquilo que são as práticas europeias, se queremos promover circulação de trabalhadores e se queremos captar investimento estrangeiro. Não tenho dúvidas que um dos grandes impedimentos ao investimento estrangeiro em Portugal não é os salários altos nem os salários baixos, é a pouca flexibilidade do mercado de trabalho. Se juntar a isto uma das áreas nas quais o Governo está a fazer grandes apostas e que está a avançar e que não podia ter avançado mais depressa porque é um processo
hipercomplexo. A reforma do sistema da justiça. Os empresários dizem muito claramente que um dos fatores que os leva a investir pouco em Portugal é a morosidade da justiça, é a falta de uma justiça célere que lhes permita dirimir os conflitos que vão surgindo. A reforma que estamos a fazer no mercado de arrendamento é uma reforma estrutural. A nossa lei dos compromissos, o corte que estamos a fazer e as fusões que estamos a promover dentro da área do setor empresarial do Estado, tudo isto tem como objetivo criar uma economia mais dinâmica, criar uma economia mais ágil e que seja capaz não só de gerar ela própria crescimento e emprego, que é essa a luz ao fundo do túnel, mas também ser uma economia que seja atrativa para os investidores. E, portanto, há aqui uma série de fenómenos que concorrem para este facto. É claro que nem tudo correu como nós queríamos. E, em parte, isso deve-se a uma herança pesadíssima. Enunciou uma série de reformas. Eu pergunto-lhe que medidas é que estão associadas a essas reformas, porque eu não conheço nenhumas medidas. Falou-me na Justiça. Sabe qual é a medida que eu associo à reforma na Justiça? No meu distrito é o encerramento de 6 tribunais. Claro. É a única. Não conheço mais nenhuma. Reforma da administração de território. A única que eu conheço é a redução de juntas de freguesia. Não de autarquias, não de empresas municipais. Redução de juntas de freguesia. Falou-me no setor empresarial do Estado. As notícias que têm vindo a público é que o setor empresarial do Estado está a gastar mais do que gastava há um ano atrás. E, portanto, eu não sei que reformas concretas são essas que apontam sempre no sentido negativo, ao contrário de fazer avançar e racionalizar o Estado. E, portanto, com muita sinceridade, percebo a sua argumentação, percebo até algum refúgio nessa argumentação, mas pergunto que medidas concretas são essas no âmbito da justiça que têm trazido mais-valias para a agilização da justiça e para resolver aquilo que tanto é criticado pelos empresários, que é uma justiça célere. São uma série. Faça favor. São uma série. Reparem, todas as medidas que nós estamos a adotar agora, como eu estava a dizer, estão a demorar a produzir efeitos, primeiro porque estão a demorar a ser implementadas. Por exemplo, a questão da reforma da justiça, é claro que nós sabemos que uma das bandeiras que está a ser usada contra esta reforma é exatamente a questão do encerramento dos tribunais. A verdade é que, como sabe, nós temos uma rede de tribunais que é insustentável. É insustentável porque o custo de manter tantos tribunais a funcionar com todos os custos associados é muito difícil. Sabe quanto é que significa o encerramento de 6 tribunais no Distrito de Vila Real? Mas Os 6 tribunais que são encerrados significam 35 mil euros por ano. É isto que o Estado vai poupar. E vai tornar a justiça muito mais cara, porque vai obrigar os cidadãos a deslocar-se à capital do distrito, como testemunhas, para impor processos, etc. E, portanto, vamos tornar uma justiça muito mais difícil, em vez de a agilizar. E as poupanças para o Estado? Desculpe, são ridículas. Não, mas é por isso que as linhas que estão em cima da mesa agora estão a ser discutidas caso a caso, assim como nós temos recebido algum feedback de sítios onde o encerramento de um tribunal terá custos associados pelo facto de destruir alguma pequena economia em torno do tribunal. A Ministra já demonstrou disponibilidade para rever alguns casos. Exatamente. Sim, portanto, é esse tipo de a feedback disponibilidade que demonstrou resultou no seguinte: eram para serem encerrados... Está a falar do seu... Não, no país. distrito. Eram para serem encerrados 47 tribunais e vão ser encerrados 57. É uma disponibilidade que a gente sublinha, registra e vê com muita preocupação. Mas o Sr. Deputado, diga uma coisa. Por muito cruel que esta realidade, por muito cruel que seja esta realidade, é necessário cortar em alguma coisa? Sim, mas eu dou-lhe este exemplo muito concreto. Encerrar 6 tribunais no Distrito de Vila Real significa uma poupança de 35 mil euros. É uma atrocidade. Quando os juízes continuam associados ao sistema, quando os funcionários continuam associados ao sistema, e, portanto, aquilo que se vai fazer é encarecer a justiça. E até encarecer, porque vamos poupar 35 mil euros no funcionamento corrente dos tribunais, mas vamos com certeza encarecer e muito a atividade da justiça na capital do distrito. Um tribunal que está a arrebentar, não será só no Distrito de Vila Real, é em outros no país. Tenho falado com muitos deputados, inclusive do PSD, que não dizem publicamente aquilo que dizem em privado, porque no privado até presidentes de Câmara dizem que isto é uma atrocidade, que não faz qualquer sentido e que podiam cortar, olha, estes 35 mil euros serviria para pagar um único dirigente da tal comissão para escolher dirigentes na administração pública.
Os senhores, vamos passar para outro tema que temos hoje para debater, caso Mónica não queira usar aqui do direito de Dá-me 10 resposta. segundos. Claro que sim, claro que sim. Nós compreendemos alguma frustração, aliás, como muito bem disse, nós temos muitos deputados que têm discordado de medidas pontuais e isso chama-se democracia e o PS tem um partido aberto. Agora, repare, o que não pode perder no rumo é que nós herdamos uma situação muito complexa, como vocês bem sabem, vocês são subscritores do plano de assistência que nós negociamos. E, portanto, é uma realidade que, numa primeira fase, teve a ser mapeada, porque os dados que nós tínhamos não eram todos corretos. Não me diga que nós negociamos o acordo com a Troika, porque o Eurostat veio alterar uma série de dados logo no mês a seguir. Portanto, havia algum grau de desconhecimento e nós estamos a tentar ser o mais inclusivas possíveis nesse processo. Isto significa que demora, pois significa, mas a verdade é que, por exemplo, mesmo o endividamento do setor empresarial do Estado não é das nossas práticas. Nós estamos a tentar travar uma sangria que era perfeitamente incontrolável. Estão há um ano no governo. Não é. E repare, quantos anos, de uma herança de quantos anos é que nós estamos a falar? É preciso explicar isso aos portugueses. É que um ano não chega para contrariar uma grande tendência. Não diga piorar tudo. Repara, as avaliações externas têm-nos dito que nós estamos no bom caminho. Quando nós fazemos uma coisa mal, bem feita, não significa que estejamos a fazer bem. Não, temos todos incapacidade de ver. A Troika veio cá, é a terceira vez que cá está e nos dá uma avaliação dá-nos exemplar. 15,2% de desempregados. Isso, para mim, é absolutamente trágico. E, portanto, é aquilo que eu digo. Nós estamos a fazer uma coisa mal feita, está lá a fazer muito bem. Uma coisa má está lá a fazer muito bem, não é necessariamente bom para o país. E acho que isso é hoje claro. Até porque o Estado e hoje o Governo foi muito para além da Troika. Em muitos setores. A Troika não previa o corte do 13º e 14º mês. Onde é que isso está assinado no memorando? Não está. Não previa a taxa máxima de IVA na eletricidade ou no gás entretanto, o Governo implementou-a. Portanto, há uma série de medidas... estamos com problemas de tesouraria. Há uma série de medidas... Porque há uma quebra muito considerável na arrecadação das receitas de impostos, porque resultam exatamente daquilo que nós dissemos. A subida tão grande de impostos resultaria, a partir de um determinado limite, que eles passassem a descer. E foi isso exatamente o que aconteceu. Resta saber qual seria a diferença em relação a níveis de desemprego se o plano da Troika fosse seguido não de uma forma tão intensa em alguns setores, não é? Claro, mas essa era a grande marca de diferenciação entre o nosso plano e o da Grécia. É que no nosso plano havia medidas que implicariam uma agilização da economia. E esta introdução de medidas a mais do que aquilo que estava previsto na Troika acabou por frustrar essa expectativa. E hoje todos reconhecem. Acho que não há nenhum português, julgo até membros do Governo, que não reconheçam que foram muito para além daquilo que era razoável. Ainda bem que vão corrigir. Meus senhores, vamos passar para outro tema que tínhamos planeado para este enfoque desta quinta-feira. A taxa de juro de Espanha há 10 anos atingiu hoje um novo recorde, acima dos 7%. As ilhas de Itália também subiram, mas Portugal continua a resistir a este efeito de contágio. Segundo os dados escolhidos pela Reuters, o juro de Espanha há 10 anos atingiu um máximo nos 7,02%, a refletir o corte de rating anunciado pela Moody's. A falta de confiança dos investidores alastra também a Itália, onde a yield subiu para os 6,25%. Os juros dos dois países têm subido fortemente ao longo desta semana, depois de Espanha anunciar um pedido de ajuda para recapitalizar a banca. A maioria dos analistas consultados pela Reuters prevê que o país venha a precisar de mais ajuda rapidamente. O juro de Portugal continua até agora a resistir à pressão. A yield a 10 anos segue em queda ligeira para os 10,4%. Voltamos à conversa com os convidados de hoje do Enfoque, Mónica Ferro, deputada do Partido Social Democrata, e Rui Santos, deputado do Partido Socialista. Mónica, o facto de Portugal estar a conseguir resistir aqui a este efeito de contágio, apesar de estar fora dos mercados, é um argumento de peso para o Governo, o argumento da credibilidade externa? Espero que seja essa a leitura que os mercados estão a fazer, até porque, como bem sabemos,
o facto da dívida espanhola estar a negociar cada vez pior tem exatamente a ver com os cortes que as agências de rating têm feito e, portanto, o mercado, mesmo depois do anúncio do pedido de ajuda financeira, não vamos discutir se é resgate ou não, mesmo depois desse pedido, os mercados não reagiram da maneira que se estava à espera, ou melhor, durante 2 dias reagiram de forma muito positiva, mas ainda ontem a Fitch cortou a notação de 18 bancos, sobretudo aqueles que estão mais expostos à construção e ao imobiliário, reconhecendo parte do argumento espanhol, que é esta crise bancária que tem neste momento, é uma crise que resulta de uma bolha de imobiliário que se andava a avolumar há cerca de 10 anos. Portanto, esta exigência acrescida sobre Itália e sobre a Espanha refletem a percepção de que o mercado tem de que, não obstante os esforços em Itália, não obstante os esforços de austeridade em Espanha e o anunciado apoio financeiro, que ainda há algumas dúvidas sobre se este valor, se estes 100 mil milhões vão ser suficientes e se estes 100 mil milhões não vão fazer com que Espanha saia da rota que tinha traçada para si mesma, nomeadamente o déficit para este ano e o déficit para 2014 do Pacto de Estabilidade. E deixe-me acrescentar aqui uma outra nota que não torna este cenário mais positivo, mas toda a especulação que há em torno de Chipre também não ajuda. Ainda ontem a Ministra das Finanças austríaca dizia que acha que Itália em breve também terá que pedir um pacote de apoio financeiro. Portanto, isto tudo alimenta as suspeições do mercado e, portanto, acho que não deixa de ser uma boa notícia Portugal estar neste momento um pouco afastado dessa especulação. Talvez Portugal se esteja a aproximar do critério do desempenho e da aplicação das medidas com que a Irlanda tem estado a beneficiar também. Talvez seja esse Rui Santos, escudo. esta resiliência de Portugal aqui a este efeito de contágio é uma vitória do Governo? Essa situação de Portugal é uma não notícia, porque não estando Portugal nos mercados e sabendo toda a gente que Portugal, quase inevitavelmente, terá um novo período de ajuda, quer no tempo, quer em termos financeiros, esta é uma não notícia, porque não regressaremos aos mercados nos tempos mais próximos. E, portanto, ter um juro de 10, de 11, de 8 ou de 9, quando não vamos aos mercados para buscar dinheiro a médio prazo ou a longo prazo, isso é uma não notícia. É absolutamente desprezível estar a fazer essa análise, até porque os investidores têm uma garantia de que nós seremos alvo de novo resgate e, portanto, os seus investimentos estarão garantidos. Agora, o que é preocupante é a situação de Espanha e de Itália. Espanha, porque, estranhamente, tendo praticamente garantidas as suas necessidades de financiamento até ao final de 2012. Faltam 30 milhões de euros. É incompreensível como é que os juros continuam a disparar e isso é muito preocupante. Isso significa, com certeza, que encontrarão nas autonomias muito mais madeiras, muito mais surpresas. E isso é extremamente preocupante. A Itália, obviamente que há aqui um efeito dominó. E não é por acaso que todos os países periféricos foram alvo de ataques sistémicos por parte dos especuladores. Se olharmos Portugal, Grécia, Espanha, Itália, Chipre também é um país periférico, não é por acaso que isso acontece. Acontece sobretudo porque a nossa organização de tecido produtivo e os nossos produtos transacionáveis foram moldados numa Europa, a 27, em que a Alemanha, sobretudo a Alemanha, trocou subsídios por uma estratégia de desenvolvimento. Eu dou sempre um exemplo que é claro. A Organização Mundial do Comércio liberalizou a introdução de têxteis na Europa via China. Isso foi um péssimo negócio para Portugal. Porquê? Passamos a ter concorrência e os nossos têxteis desvalorizaram. Mas foi um grande negócio para a Alemanha. Porquê? Porque passou a poder vender maquinaria, muita maquinaria, aos indianos e aos chineses que fazem os nossos têxteis. Isso tem a ver com o nosso desenvolvimento e nossa organização de produtos transacionáveis. E esta situação mereceria, com certeza, uma grande reflexão de todos os países que estão nesta situação,
e, estranhamente, a forma como se comportaram foi como se não conhecessem o vizinho. A Espanha não era Portugal, agora a Itália não é Espanha, nós não éramos a Grécia e, infelizmente, os resultados estão à vista de todos. E ou há uma mudança muito profunda de paradigma, ou com certeza a 1, 2, 3 anos de vista, Lagarde dizia há 3 meses de vista, poderíamos ter o fim do euro, eu não serei tão radical, mas a 2 ou 3 anos de vista, se não mudarmos o paradigma e não se fizer uma reflexão profunda de toda esta situação, teremos muitas dificuldades na Europa, sobretudo nos chamados países das oliveiras, na Europa do Sul. Mónica, o governo português está a defender bem os interesses de Portugal em Bruxelas, na atual conjuntura? Eu acredito que sim, e volto a isso, deixe-me só dar aqui uma nota, é que nós estamos a falar de juros da dívida portuguesa, mas estamos a falar também da colocação de bilhetes cuja maturidade já cai fora do prazo do período de assistência técnica, portanto, o Sr. Deputado Rui Santos, na minha humilde opinião, desvalorizou também excessivamente aqui esta exatamente, a tendência importante nos mercados, a tendência muito e não importante. estamos a falar disso, e repare, isto que está a acontecer agora, corrija-me se eu estou enganada, isto já vem acontecendo desde março, portanto, quando Teve ali algumas oscilações. Quando começamos a colocar dívida de médio prazo no mercado. Daqui a quantos anos? Mas, repare, é absolutamente impossível. Mas neste momento tem investidores que estão dispostos a correr o risco, porque não têm neste momento nenhuma garantia. Não tem garantia nenhuma que mesmo assim, muito fim do prazo de assistência, não faz mal, que fim do prazo de assistência que haja um novo pacote de assistência. Não tem garantias nenhumas disto, nem da nossa parte, nem da parte de Bruxelas. E, no entanto, tem investidores que estão dispostos a correr o risco. A 10,4%. É um valor muito mais alto que Espanha. Mas é uma tendência de descida. Mas é uma tendência de descida que é temos que ler os sinais. Ok, é um sinal, mas como disse, é uma não notícia, porque de facto nós não vamos poder. Continua a ser uma taxa insustentável. Continua a ser uma taxa insustentável, que ultrapassa muitos sinais de alerta, pública no mercado, exatamente. Como é evidente. Agora, eu acho que, e subscrevo totalmente a sua denúncia de falta de solidariedade europeia. Eu confesso-lhe que estas notícias de eu não sou o que quer que seja, eu não sou Espanha, é uma notícia que me choca, porque é uma notícia que vai contra o que é a própria ideia de uma União Europeia. Eu acho que a União Europeia avançou depressa demais e, portanto, se me pergunta se nós temos defendido bem os interesses, talvez termos na altura certa dado sinal de alerta de que alargar e aprofundar ao mesmo tempo não era muito boa ideia e de que havia países, talvez nós até, que não estariam ainda prontos para entrar no euro, não teríamos a estabilidade orçamental que seria necessária, não teríamos, sobretudo, o estado da economia não estava aperfeiçoado. E a verdade é que a União Europeia tem reagido muito tardiamente. Eu pude acompanhar convosco aqui ao longo do ano passado todo o desenrolar da crise grega e verificar a falta de resposta da União Europeia. Portanto, deste ponto de vista, os pedidos de celeridade, os pedidos de criação de mecanismos que permitam fazer como se está a fazer com a Espanha, aos primeiros anúncios da crise, mesmo que não seja necessário mais do que os tais 30 mil milhões de que o Rui Santos falava, mas permitir atempadamente socorrer a banca espanhola, embora a Espanha diga só 30% da banca é que está contagiada com esta exposição, nós temos algumas dúvidas, não é? A verdade é que isto revela uma Europa mais consciente do perigo que significa não responder atempadamente às crises e revela uma Europa mais solidária. Daí que me choque tanto, como choca a si, estas declarações de dizer que nós somos diferentes, quando na realidade o que nós devíamos estar a pedir era mais solidariedade. Nós também devíamos estar a pedir outra coisa. A alteração dos estatutos do Banco Central Europeu, a criação das eurobonds. A mutualização da dívida. Isso é um tema interessantíssimo. E, portanto, estranhamente, até o primeiro-ministro espanhol de repente começou a defender aquilo que renegava quando a crise há um ano, há 2 meses, exatamente, há um mês atrás. E, estranhamente, o governo português continua nesta trajetória de fidelidade à senhora Merkel e à Alemanha. E isso, para mim, é um mistério. Um mistério porque não percebo porque é que o governo português há de defender aquilo que, à evidência, é mau para Portugal e para os portugueses e que só é bom para a Alemanha e para, talvez, as economias nórdicas. É um mistério, Rui, que vamos desvendar mais tarde. Hoje já não temos tempo para isso, meus senhores. Minha senhora, muito obrigado ambos pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer recebê-los aqui. Até uma próxima oportunidade. Amanhã outro tema estará em foco.